Uns dias atrás, eu falei sobre Asa, rei de Judá. Depois de ter feito o que era agradável aos olhos de Deus, ele viveu em paz por 10 anos. Depois ele deixou um certo receio entrar no coração e ele achou que ele devia fazer muros para proteger a cidade, preparar um exército, porque podia acontecer um dia do inimigo vir sobre ele. E acabou que esse medo dele, esse receio de que algo pudesse lhe acontecer, trouxe sobre ele um inimigo muito mais forte do que ele, com um exército que tinha o dobro de soldados. E se Asa não se arrependesse do seu erro e buscasse ao Senhor naquele momento, ele e todo Judá teria sido massacrado. Mas Asa caiu em si, buscou a Deus em oração, e o Senhor então lhe deu a vitória. Deus aterrorizou os inimigos de tal forma que eles fugiram da batalha. E o exército de Judá os perseguiu, mataram todos eles e saquearam as suas cidades. E tomaram para si as riquezas que eles tinham. Naquele dia eles louvaram ao Senhor, se alegraram e viram o quanto é bom andar com Deus. E Deus então mandou o profeta Azarias dar um recado para o rei Asa. Está escrito assim no capítulo 15, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E tendo ouvido isso, então o rei Asa mandou tirar todas as estátuas, as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim. Juntou todo mundo e eles decidiram que a partir daquele dia eles iam buscar o Senhor, o Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma. E eles fizeram até um pacto em que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel seria morto. Desde o menor até o maior, quer fosse homem ou mulher, e fizeram um juramento ao Senhor, em alta voz, com júbilo, com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração eles jejuaram e com toda a sua vontade eles buscaram a Deus. E o acharam, e o Senhor lhes deu paz de todos os lados, e não havia quem os perturbasse. E até a própria mãe de Asa, ele depôs do trono para que ela não fosse mais rainha, porque a mãe dele tinha feito uma estátua de Aserá, um ídolo horrível, e Asa destruiu esse ídolo, despedaçou tudo e queimou junto do ribeiro. E feito isso, acabaram-se as guerras, e não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Deus deu paz. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Deus está presente na vida daquela pessoa que busca. Enquanto nós estivermos em comunhão com Ele, lendo a Bíblia, orando, invocando o nome dEle e o poder dEle sobre nós, procurando fazer aquilo que lhe é agradável, Ele vai estar do nosso lado, nos protegendo, nos dando vitória. Porém, a partir do momento que eu achar que eu já sei tudo, que já conheço a Bíblia de capa a capa, que não preciso mais ler, não preciso mais meditar na palavra, não preciso mais ouvir a pregação, não preciso mais buscar a plenitude do Espírito Santo, então Ele não vai mais estar comigo. Não adianta eu achar que na hora que acontecer algo, é só eu orar e buscar, orar em nome de Jesus, expulsar o mal, porque se Deus não for comigo, eu não sou capaz de coisa nenhuma. Se Deus não for comigo, eu não sou capaz de espantar nenhum mosquito. Você também não é. Jesus foi claro quando ele falou: sem mim nada podeis fazer. Ele disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Está escrito em João capítulo 15, versículo 4 ao 6. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer.
E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora e seca. E depois esses ramos são ajuntados e lançados no fogo, e queimarão. Nós sempre devemos nos lembrar disso, para que não aconteça o que aconteceu com o rei Asa. Mas então, voltando aqui, nós vemos que Asa, quando ouviu o que o profeta disse, ele decidiu que daí para frente todos eles iam buscar Deus. E tiveram paz durante 35 anos. No 36º ano, o rei de Israel começou a edificar uma cidade em torno de Judá, de modo que ninguém mais podia entrar nem sair de Judá. Então Asa caiu na besteira de, ao invés de buscar a Deus conforme ele tinha feito das outras vezes, ele foi se aliar com o rei da Síria. Ele pegou a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da sua própria casa e mandou para o rei da Síria, dizendo: vai, cancela o teu acordo com o rei de Israel e vem me ajudar. E o rei da Síria fez isso. E veja que esse tal de Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele era um traíra. Antes ele estava aliado ao rei de Israel contra Judá. Mas quando o rei de Judá mandou prata e ouro para ele, então ele mudou de lado. E ele atacou Israel, fazendo com que eles parassem de edificar a cidade que estava edificando. Entretanto, Deus enviou um profeta ao rei Asa para dizer para ele o seguinte: porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. O erro do rei Asa foi não permanecer com o coração perfeito. Ele sabia que Deus era poderoso para livrá-lo, pois anos antes, quando os etíopes, junto com os líbios, foram contra ele com um exército que tinha o dobro de soldados, ele orou e Deus deu a vitória. Agora, se ele fizesse o mesmo, se buscasse a Deus, certamente o Senhor o haveria de livrar da mão dos israelitas. E ainda de quebra faria com que ele derrotasse também os sírios, que como aliados de Israel, eles viriam para socorrer Israel. Mas Asa foi burro. Ao invés de confiar em Deus, ele foi fazer acordo com um sujeito traíra, que era o Ben-Hadad. Mais tarde, os sírios iriam se voltar contra Judá. E Deus queria entregar os sírios na mão dele. Mas ele foi burro, ele foi fazer aliança com os sírios. Meu querido, minha querida, nunca deixe que o medo te leve a fazer acordo com o inimigo. Não tenha acordo com o inimigo. Você não pode se amedrontar diante de nenhuma ameaça. Saiba que se você estiver firme com Deus, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Toda arma que for preparada contra você, toda armadilha que o diabo fizer, não vai prosperar. Toda a língua que se levantar contra você, em juízo tu a condenarás. Em oração, que é a hora que você entra em juízo diante de Deus, para executar o juízo, você vai em oração e condena aquilo que está se levantando contra você. Por que eu posso confiar nisso? Porque Deus disse: esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então tenha certeza que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nunca tema o inimigo. Asa, quando foi advertido pelo profeta, Deus mandou o profeta ir lá falar isso com ele, que ele foi burro em fazer aliança com o inimigo. Ele devia ter dado ouvidos ao profeta e devia se curvar diante de Deus e implorar perdão. Devia confessar que havia feito tudo errado. Ele devia ter buscado a misericórdia de Deus.
fazendo como ele fizera das outras vezes, onde Deus lhes havia dado paz. Só que ao invés disso, o que foi que ele fez? Ele se revoltou contra o profeta. Diz no versículo 10 do capítulo 16 de 2 Crônicas, que Asa se indignou contra o profeta e o lançou na casa do tronco, porque ele estava enfurecido contra ele. E também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E algum tempo depois, diz no versículo 12, que Asa caiu doente dos seus pés, no ano 39º do seu reinado. Coisa grave, e contudo na sua enfermidade, não buscou ao Senhor. Mas antes, o que ele fez? Buscou aos médicos. Foi atrás da medicina. Meu irmão, eu não sou contra a medicina. A medicina é boa, mas tem coisas que a medicina não consegue resolver. Tem coisas que é só Deus. Então, busque a Deus. Aconteça o que acontecer, primeiro busque ao Senhor. Aconteceu isso. Asa ficou doente dos pés e não buscou ao Senhor. Olha que burrice. Outras vezes, quando ele foi afrontado pelo inimigo e ele buscou a Deus, Deus deu a vitória. Mas no fim do seu reinado, quando ele já estava velho, no fim da sua vida quase, ele começou a cometer burrada. Ele se esqueceu de Deus. Ele fez acordo com o inimigo e depois, quando ele ficou doente, também não buscou a Deus. Foi buscar os médicos. E diz no versículo 13 o que? Asa dormiu com seus pais. Morreu no ano 41 do seu reinado. E Josafá, o seu filho, reinou no seu lugar. Tem uma coisa interessante sobre Josafá, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Domingo eu vou falar mais sobre o Josafá. Vamos orar agora, feche os seus olhos. Pai, obrigado por estes ensinamentos. Sabemos que só Tu, Senhor, é quem pode nos livrar de todos os nossos inimigos, quer sejam eles físicos, quer sejam espirituais. Na verdade, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Os nossos inimigos não são carnais, porque ainda que algum ser humano se levante contra nós para nos causar mal, nós sabemos que quem está por trás de tudo? Oh meu Deus, a Ti pertence todo o poder. O Senhor Jesus ensinou que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas sim aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno. A Ti, Senhor, somente a Ti, pertence o domínio, o poder e a glória para sempre. Senhor, diz as Escrituras que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Pai, olha para nós, olha para essa pessoa que está orando comigo. Senhor, socorre, livra de toda a opressão do inimigo. Meu Deus, eu oro por todos os que me assistem, por todos os que deixaram os seus nomes nos comentários do YouTube, do Facebook, pedindo a minha oração. E em nome de Jesus, eu amarro todo espírito de enfermidade, de dor, de sofrimento, de tristeza, esse espírito maligno que se encostou nessa pessoa, que está causando a opressão, esse demônio que se alojou na garganta, que provoca secura na boca, essa goma, esse mal que tem incomodado constantemente, em nome de Jesus. Seja você um problema simples ou complexo, seja você grande ou pequeno, de pouco ou de muita gravidade, eu te amaldiçoo agora em nome de Jesus, desfaço o teu mal, paralisa a tua ação, destrua a tua fortaleza, no nome do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, e te ordeno, sai, vai embora e não volte mais, Pai. Queima este mal, destrua tudo, dá a libertação completa, e que tudo isso seja para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, e que assim seja, graças a Deus. Amém.